para desenvolvermos esta classe temos que ter umas noções elementares sobre iluminação Phong. E eu vou passar a uma imagem que temos aqui para exemplificar esta iluminação, porque é muito mais intuitivo percebermos esta iluminação a partir deste exemplo. Portanto, na iluminação Phong, primeiro, para conseguirmos boa qualidade em renderizações, em ray tracers, é preciso termos um bom modelo de iluminação, termos boa iluminação. O que é que se tem que fazer? Quase que obrigatoriamente. Tem que se copiar a realidade, tem que se tentar perceber como é que é a iluminação na realidade e tentar copiá-la no ambiente virtual para conseguir boa qualidade de renderização. E então, temos aqui 3 fotografias de uma maçã, e nestas 3 fotografias a posição da maçã nunca mudou e ela está a ser iluminada pela luz do sol. Portanto, as fotografias foram tiradas de seguida, portanto o sol também não mudou de posição e a maçã não mudou de posição. Na primeira fotografia a maçã está à sombra, ou seja, a maçã não está iluminada diretamente, no entanto vê-se. A maçã vê-se. Porquê? Porque há uma componente de luz, a que se chama, neste modelo, a componente de iluminação ambiente, que é uma iluminação que existe na cena. Apesar dos objetos não estarem a ser iluminados diretamente, eles veem-se porque há uma iluminação que é refletida noutros objetos da cena, etc, etc, e que está presente em toda a cena e que faz com que se vejam os objetos que não estão iluminados diretamente. Esta iluminação tem uma particularidade, é que não depende da direção de iluminação. Portanto, se olharmos para a maçã na figura A, não conseguimos perceber bem de onde é que vem a iluminação, porque não há partes mais claras nem partes mais escuras da maçã. Ela está toda uniformemente iluminada e portanto, esta, na linha A, é a componente ambiente da iluminação. Na linha B, temos a maçã sem estar em sombra. Portanto, tirou-se o objeto que estava a fazer sombra à maçã e ela está a ser iluminada pelo sol. Qual é que é o principal aspecto desta componente de iluminação? É que a maçã passa a ter uma parte do lado direito bastante clara, muito iluminada, e uma parte do lado esquerdo bastante mais escura porque está pouco iluminada. É esta componente que se costuma dizer que é a componente mais relevante da iluminação, chama-se componente difusa, neste modelo de iluminação. Esta componente difusa depende fortemente da direção da fonte de iluminação. Portanto, claramente conseguimos ver aqui, olhando só para a maçã, que a luz está do lado direito e para cima. Na figura C, temos outra vez a maçã na mesma posição, a maçã nunca foi mexida, mas o que se alterou da B para a C foi o ponto de vista, foi a posição da máquina fotográfica. E o que eu quero salientar na passagem da figura B para a C é que o brilho mudou de posição. Reparem que o brilho, esta mancha de brilho, está aqui por baixo e à esquerda daquela mancha amarela da maçã, e aqui está na mesma por baixo, mas à direita da mancha amarela. E, portanto, o brilho moveu-se com a posição da câmara, com a posição do ponto de vista. Esta componente de iluminação chama-se componente especular, e depende realmente não só da posição da luz, da fonte de iluminação, como da posição do espectador, a posição do ponto de vista. E pronto, são estas as 3 componentes de iluminação que existem neste modelo que se chama modelo Phong, modelo de iluminação Phong, que é um modelo bastante simples, mas que conduz a resultados de alguma forma realistas. E, portanto, há uma componente ambiente que não depende da direção da iluminação, há uma componente difusa que depende da direção de iluminação, é ela que é responsável pelo objeto ter partes mais escuras e mais claras, consoante a iluminação atinge o objeto mais de frente ou de forma mais rasante. Quando atinge mais de frente, o objeto fica mais claro nessas zonas, se atingir em zonas mais rasantes fica mais escuro e não atinge por trás do objeto. Depois há a componente especular que é responsável pelo brilho. E pronto, são as 3 componentes que existem neste modelo de iluminação Phong.